tema central da narrativa, porque ainda está lidando com a questão do capítulo 16, eu diria até mais, está lidando com a problemática desde a saída do Monte Sinai, quando eles estão caminhando agora para a Terra Prometida, capítulo 11 em diante, essa problemática toma conta da história de Israel, a constante murmuração, a constante reclamação daquilo que Deus tinha dado ao povo e concedido ao povo. Inquietação no seu coração, quanta murmuração, quantos questionamentos, quanta insatisfação. Você tem um emprego, está reclamando dele. Você comprou um carro, está querendo um novo. Você acabou de ganhar um celular, você está pensando no modelo novo que está saindo. Você não tem sossego, não tem paz na sua alma. Nada para, nada deixa de se mover dentro de você. Nós vivemos a inquietação da nossa própria alma. Nós reclamamos de tudo e de todas as coisas que Deus nos tem dado. E isso é interessante notar, que essa doutrina, ela fere diretamente até a nossa maneira de agir. Veja, quando eu acredito que há injustiça da maneira como as coisas são distribuídas, há justificativa para minhas ações perversas. Você, por exemplo, um homem que é rico e por meio do seu trabalho adquiriu riqueza. Aí o pobre diz assim no seu coração: isso é injusto. Eu trabalho como esse homem trabalha e não tenho a riqueza que ele tem. Isso, a injustiça justifica a invasão que eu vou fazer à sua terra. Por que eu invadi sua terra? Porque é injusto isso. Porque isso é injusto. Ora, eu trabalho tanto quanto ele. Eu faço tanta coisa, mas ele é mais rico do que eu. Essa insatisfação, ela está diante do nosso coração constantemente. Lembre-se disso, irmãos, nem riqueza é tratado como pecado na Bíblia, nem a pobreza. A Bíblia não trata a pobreza como algo moral. Pelo contrário, até ela descreve, ela usa isso como ideia da eternidade, da salvação. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você entende que até o que é pecado é a riqueza por meio da injustiça, do roubo, e a pobreza pela preguiça. Quando o indivíduo é pobre porque ele não trabalha, ou porque ele é rico, porque ele rouba, isso é pecado. Então, mas não é a pobreza que é pecado, nem a riqueza é pecado. O que é pecado é quando nós estamos em qualquer dessas circunstâncias da vida por meio pecaminoso. A mesma coisa acontece, ora, o que está acontecendo aqui no livro de Números, no capítulo 17, é o que acontece diretamente do nosso coração. E Deus, mais uma vez, vai mostrar a Israel. Perceba, eu vou colocar o nome de todas as tribos nos bordões de cada um. E aquele a quem eu escolher vai ser o sacerdote. É o meu escolhido. Deus não chamou todos para ser sacerdotes, Deus não chamou todos para ser pastores, Deus não chamou todos para serem presbíteros, Deus não chamou todos para serem diáconos, Deus não chamou todos para fazer uma única coisa. Deus nos chamou para fazermos coisas diferentes, e naquilo que o Senhor nos chamou, nós devemos estar satisfeitos e fazer aquilo de maneira que glorifique o seu nome. De maneira que glorifique o seu nome. Mais uma vez, e perceba que
na sequência do texto, volte comigo para o texto, perceba que há duas maneiras o Senhor utiliza para mostrar ao povo, não é? Como ele escolhe e para que ele escolhe. No início do capítulo 17 ele diz assim: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões, 12 tribos. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Entende? Aqui há um cuidado específico, não é? O bordão, entende que é exatamente o conceito de que a autoridade dada a cada líder de tribo. E aquilo ali era como se fosse um cetro da autoridade, e cada um tinha. Isso eles caminhavam com ele, eles tinham. E ele pega, então, o bordão, não era algo escolhido, era algo que eles usavam constantemente. Então, você imagina que era uma madeira que era morta, era uma madeira seca, era uma madeira antiga. E ele pega, e cada um pega o seu bordão e entrega. Ele diz, agora, escreve o nome de cada um nele, para que fique claro que não haverá troca de bordão. Cada um terá o seu nome escrito. Aí ele continua. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi. E aqui, veja que coisa interessante. Veja, sobre o bordão de Levi. Arão, a tribo é Levi. Os levitas, os filhos de Levi tinham acabado de se levantar contra Arão. E o Senhor diz, escreve o nome de Arão na tribo de Levi. Porque a cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. E aqui, esse é um momento importante, porque não apenas pegar os bordões, escrever os nomes, identificar cada um, porque quem escreve o nome, e ali você imagina... todos eles estão preocupados, né? O nome vai ser escrito no bordão, para não haver troca, e o nome de cada um no bordão, só que o detalhe agora é, você vai trazê-los à minha presença. Eu vou me encontrar com eles. Veja, ele diz assim, e os porás na tenda da congregação, perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. Onde eu vou encontrar vocês, e lá o Senhor estará no meio deles. Agora, vocês vão ver exatamente aquele que eu escolhi. E quem vai fazer essa escolha é o próprio Deus. E ele diz, o bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Perceba, irmãos, a primeira coisa importante é como é que vai se identificar o bordão escolhido. E o bordão, entende, é interessante que a palavra bordão em hebraico, nesse termo específico, não é? Ela é usada também para falar como como sinônimo de tribo. Não é? É como se fosse o nome da tribo. Então, aquele bordão é identificado como a tribo de cada, o cabeça de cada tribo. E a palavra bordão e tribo, ela é usada assim, ela é usada de maneira intercambiável. Muitas vezes você usa essa palavra para se referir a tribo e outras vezes para se referir a bordão. E aqui ele está dizendo, escreve o nome da tribo no bordão. Mas aí ele diz o que vai acontecer. Perceba o que Deus faz, porque essa é uma maneira coerente, não é? Deus diz o que vai acontecer. Ora, veja o que Cristo fez com o povo dele, no Novo Testamento, com os seus discípulos. Ele dizia, ora, pouco tempo acontecerá isso, eu vou a Jerusalém, e lá eu vou sofrer, lá eles vão me matar, eu vou ser sepultado, e ressuscitarei ao terceiro dia. E aí ele está dizendo para que eles saibam que o que está acontecendo não é fortuito. O que está acontecendo não é algo do acaso, é ordenado por Deus. Essa é a maneira que Deus escolheu. Para que se creia na sua palavra, que o que ele diz é a verdade, e a sua palavra é a verdade.
Assim como ele é a verdade, o que ele diz é a verdade. Ora, e o que ele está dizendo é: confie na minha palavra. Eles acabaram de ser incrédulos. Deus disse que eles entrariam na terra prometida, e quando eles viram os gigantes em Canaã, eles temeram e recuaram, não creram no Senhor. Vocês devem confiar na minha palavra. Ele disse que estaria conosco, ele disse que não nos abandonaria, ele disse que nos guardaria, ele disse que nos protegeria, ele disse que ele é a nossa esperança, ele disse que ele é a nossa salvação, e nós não devemos duvidar da sua palavra. Nós não devemos duvidar da sua palavra. Ele continua dizendo, acompanhe o texto comigo, e assim, e aí a parte B do verso 5, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Que coisa interessante. Eu vou fazer cessar as murmurações. Você tem várias maneiras de fazer cessar a murmuração. O Senhor havia punido o povo. 15.000 foram mortos no último evento, diante do Senhor. Milhares morreram por causa de uma praga com as codornizes, quando eles saem do Monte Sião, do Monte Sinai. Quando eles saem do Monte Sinai, quando eles estão partindo naquele momento, milhares morrem por causa de uma praga. Eles foram juízo de Deus, dizendo: todo aquele que murmura, que se levanta contra a vontade de Deus, sofrerá o juízo. Agora, ele diz: eu vou fazer cessar a murmuração, e aqui não tem um juízo contra eles. Aqui não tem a destruição deles. Aqui tem uma imagem. Eu vou fazer cessar a murmuração. É interessante porque o Senhor nos faz cessar de fazer coisas que desagradam o seu nome, não apenas disciplinando, mas também nos mostrando como se deu a obra da redenção. Interessante que, por exemplo, no livro de Êxodo, no capítulo 20, logo após o 10º mandamento, na sequência da narrativa, o Senhor diz: Deus colocou o temor, Moisés fala, o Senhor colocou o temor no coração do povo para que não pequem contra ele. Para que o povo não peque contra o Senhor. Então, o temor para que eles não pequem. E no Salmo de número 130, ele vai dizer: contigo, Senhor, está o perdão, para que te temam. Veja, eles não temem, o Senhor não apenas coloca o temor para que eles não pequem, mas Ele perdoa para que eles temam. E como é que você teme quando é perdoado? Porque você compreende o que acaba de acontecer. Porque o início você teme por causa do juízo, depois você teme em cima de quem o juízo caiu. Porque o perdão revela que o juízo caiu sobre Cristo. E o perdão não é tratado como simplesmente um tapinha nas costas, mas como a ira de Deus caindo sobre um indivíduo. É o que ele vai mostrar a partir de agora. Por meio de um indivíduo brotará a vida, onde os que estão mortos viverão. E ele então diz: eu farei cessar a murmuração. Quando nós compreendermos o Evangelho, eu farei cessar a murmuração quando eu entender que todo fruto e todo bem vem daquele tronco. Que todo alimento, que
Toda providência, toda provisão, todo cuidado provém daquele ramo. Quando nós compreendemos isso, cessa a murmuração. Eu farei, diz o texto, assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Eles vão deixar. E aí perceba no verso 6, falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões, cada um lhe deu segundo as casas de seus pais. 12 bordões, número exato, 12 bordões. Entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. Você percebe como é interessante o detalhe da narrativa. Deus chama Moisés, ordena, diz o que vai acontecer, e depois o texto diz, Moisés fez segundo o que Deus ordenou. Você percebe que uma das coisas fundamentais é nós fazemos aquilo que ele ordena. Então ele vai e pega um bordão de cada tribo, junta 12, coloca diante, perceba exatamente o que Deus mandou fazer. Quando se trata de servir a Deus, irmãos, nós não fazemos aquilo que é da nossa cabeça, nós não inventamos, nós fazemos aquilo que Deus ordena, que Ele nos ensina. E esse é um padrão fundamental da vida cristã. Ora, o modelo da nossa vida é baseado nas Escrituras, como nós educamos nossos filhos, como nós tratamos a nossa esposa, como a esposa lida com seu marido, como o patrão lida com seus empregados, como o empregado lida com seu patrão. Tudo isso nós fazemos de acordo com os padrões da palavra de Deus. Por isso não funciona outro método senão aquele estabelecido pelo próprio Deus. Não funciona se não for aquele ordenado pelo próprio Deus. E é o que vai acontecer no texto. Veja, irmãos. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Coisa interessante, né? Você vai perceber que Deus escolheu aquele que acontecesse o que acaba de acontecer. O ministério de Arão, ou o sacerdócio de Arão, estava confirmado. Mas você imagina o coração daqueles homens, na madrugada e na noite que antecedia. O que vai acontecer com o nosso bordão? E veja o detalhe: flores, não é? Gomos, que são as flores, e amêndoas. O que aconteceria em cada etapa de um processo aconteceu da noite anterior para o outro dia. Não é apenas a flor que brotou. Havia flor, havia gomos, havia frutos. Isso você não encontra num galho as três coisas ao mesmo tempo, nesses termos. Você pode encontrar um ou outro. Então ele diz, ora, o texto descreve as três coisas. Elas aconteceram durante a noite. Interessante pensarmos nisso, irmãos. Por que foi essa escolha? Porque esse foi o modelo que Deus escolheu.
Por que não outra declaração? Por que não outro método, mas simplesmente esse? Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 4. Livro do profeta Isaías, capítulo 4. Capítulo 4, verso 2. Isaías 4, 2. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia, o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra, orgulho e adorno para os de Israel que foram salvos. A palavra renovo, não é? Você sabe muito bem que ela é o gomo, não é? Ela é o rebento, é o novo ramo de uma família. Esse é o renovo. Perceba que a linguagem utilizada pelo Senhor ele chama o Cristo que viria de o renovo do Senhor, esse que brotaria. Perceba ainda, por favor, no livro ainda, não é, profeta Jeremias agora, Jeremias capítulo 23, por favor. Jeremias capítulo 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo, e rei que reinará e agirá sabiamente, executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado Senhor, justiça nossa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo. Você percebe a linguagem utilizada no texto o Novo Testamento usa, ele é da descendência de Davi, não é? Ele é o ramo que procede de Davi, e essa linguagem, ela é atribuída diretamente à pessoa de Cristo. Ainda comigo, por favor, acompanhe ainda a Escritura. Profeta Zacarias, capítulo 3, verso 8. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Ele passa a ser chamado agora, não é? Do gomo, daquele que brota. Continue comigo, por favor, ainda. Capítulo 6 do mesmo livro do profeta Zacarias, capítulo 6, por favor. Queria que você acompanhasse a leitura do verso 9 ao verso 13. Diz assim o texto: a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: recebe dos que foram levados cativos, a saber, de Eldai, de Tobias e de Gedaías, e vem tu no mesmo dia, e entra na casa de Josias, filho de Sofonias, para a qual vieram da Babilônia. Recebe, digo, prata e ouro, e faze coroas, e põe-nas na cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E aqui perceba a figura, né, o sumo sacerdote. E dize-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem cujo nome é renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará, e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Quais ofícios? De rei e de sacerdote. Haverá plena união entre os dois ofícios.
E ele chama esse Josué, que é exatamente em hebraico a mesma palavra para Cristo, não é? Tanto é que Josué é o nome mudado de Oséias. Lembra no livro de Números, quando eles vão espiar a terra, Oséias era o nome anterior de Josué, e Oséias significa então salvação, e Josué, Deus salva. Literalmente a mudança, para que fique claro que a salvação vem do próprio Senhor. E esse Josué que se levanta aqui, diz, ora, o nome dele é renovo. Ele brotará e fará com que frutifique, multiplique e seja edificado o templo do Senhor. Ora, irmãos, isso não há dúvida de que essa é a verdade bíblica, porque o Novo Testamento confirma isso, em todas as formas. Por favor, Evangelho de João, abra sua Bíblia comigo, por favor. Evangelho de João, especificamente o capítulo 15, versos 5 a 8, diz assim: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. E vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O ramo que produz, o bordão que produz frutos, quem está nele produz frutos. Verso 16 do mesmo capítulo, por favor. Verso 16 diz assim: Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vô-lo conceda. Ele vô-lo conceda. Ora, no mesmo texto de João, por favor, acompanhe comigo a importância dessa verdade, como ela se multiplica no texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 11, por favor. João, capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Aí ele diz: Creis isto? E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Creis isto? Aqui está exatamente o princípio estabelecido pelo Senhor. Eu sou a ressurreição. Ora, ninguém vive se não for em mim. Aquela imagem estabelecida ali, entenda, o que Deus está dizendo ao povo é: esse é o meu sacerdote escolhido. Porque o meu escolhido é de onde brotará a vida no meio da morte, de onde virá a vida e onde haverá fruto no meio do deserto. É dele que produzirá, é dele que sairá. O que me intriga, não é, e pensar nisso é você dizer: ora, irmãos, a murmuração ou não aceitar a vontade de Deus, ela tem implicações diretas em rejeitar o que Ele escolheu para nós. E Ele escolheu para nós o seu Filho. Ele escolheu para nós Cristo. Porque a tese em Números é: então vocês saberão quem é o meu escolhido. Qual bordão foi escolhido? E por quê? Salmo de número 89, por favor, abra sua Bíblia comigo.
Salmo de número 89. Um dos salmos mais belos que tratam desse tema. Salmo de número 89. Só um minuto, por favor. Salmo número 89, verso 2 e 3, especificamente. Diz assim o texto sagrado. Vou começar a partir do verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Você percebe a ideia do renovo que vem de Davi, não é? Do renovo de Jessé, que é exatamente do ramo de onde vem a história da revelação e o Redentor. Então, eu fiz a aliança com o meu escolhido, fiz aliança com Davi, meu servo. Ele disse: para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte. Com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tu a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda ao Senhor na luz da tua presença. E aqui vem esse povo que está diante do Senhor, na tua presença. Ele diz: em teu nome de contínuo se alegra e na tua justiça se exalta. Porquanto tu és a glória de sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo e ao Santo de Israel o nosso rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. A um herói eu concedi o poder de socorrer. Do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo. Com o meu santo óleo o ungi. A minha mão será firme com ele. O meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Falo-ei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezam a minha lei e não andarem, se os meus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei
a minha fidelidade. Eu não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, serei eu falso a Davi, a sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha no espaço. Aqui, irmãos, todo o salmo, mas perceba a escolha de um indivíduo. E aqui a imagem é interessante. Dentre os irmãos, eu escolhi um. E o nome dele é Renovo. É da descendência de Davi. E eu fiz um pacto com o meu escolhido. E o que Deus está fazendo ali é simples. Ora, ele chama toda a tribo e diz: esse é o meu escolhido. Brotará a vida no meio da morte. Os galhos secos produzirão. O deserto será um jardim. E o Senhor está dizendo: esse é aquele que eu escolhi para ser o sacerdote na minha casa. O sumo sacerdote na minha casa. Não há outro além do Senhor. E a maravilha do Salmo é que ele diz assim: se nós estivermos nele, haverá vida. Porque Deus é fiel ao seu escolhido. É fiel ao seu pacto. Deus tem prazer em uma pessoa, no seu escolhido. Ele diz: se os filhos deles se apartarem da minha lei, eu os açoitarei com açoites de homens, mas não se apartará deles a minha misericórdia. Eu não anularei o meu pacto feito com Davi. Ele diz: eu não serei falso a Davi. O que está sendo mostrado ali em Números, irmãos, diante dos olhos daqueles homens, das tribos que estão diante do Senhor, é simples. O que eles estão vendo é brotar vida de um bordão morto. E ali, diante dos seus olhos, ele está falando: essa é a raiz de onde procederá a vida. E é esse aquele que vocês devem... É esse que estará na minha presença. É esse que entrará na minha presença, não outro. Ninguém poderá estar diante do Senhor a não ser aquele que foi escolhido pelo Senhor. Nós somos escolhidos em Cristo. E se estamos nele, nós temos a vida. Acompanhe o final da narrativa comigo, por favor, irmãos. Ele diz assim, verso 8 em diante: no dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão pela casa de Levi brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor, a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram, para que esteja diante deles a verdade. Esse é o meu escolhido. Se nós entendermos isso, esse é o meu escolhido, nele cessa as nossas murmurações.
E Moisés fez assim como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Coisa interessante. O coração e o evangelho, ele chega nesse momento. Preste atenção nisso, irmãos. Chega nesse momento em que está posto o escolhido do Senhor, apontando para Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, da tribo de Davi, da tribo de Judá, da descendência de Davi, aquele indivíduo que veio do céu. Esse é o escolhido de Deus. Ninguém poderá se aproximar da presença de Deus, do tabernáculo, do santuário. Ninguém se aproximará. E aqui a declaração deles é essa: ora, então estamos todos perdidos, morreremos todos. Ele diz no final: todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiraremos todos? Todos nós morreremos, porque se só Ele pode. Você percebe que a murmuração, essa é a reação do evangelho. Quando o evangelho é anunciado e o indivíduo diz assim: não, eu tenho o meu próprio modelo, eu tenho a minha própria maneira, eu escolhi a minha própria maneira de salvação. Ele está dizendo: ora, Senhor, nós não podemos também chegar diante de Ti da nossa própria maneira. E por outro lado, eles viram o terror do evangelho. Que aí a graça é só vista quando se fala evangelho. Deus vai salvar você e Deus te ama, e de repente o evangelho, ele mostra o lado de dentro do santo lugar, de dentro do tabernáculo. Ele expõe para você ali: ninguém se aproxima de Deus sem representante e vive. Todos que se aproximarem de Deus sem o sacerdote morrem. Essa é a faceta do evangelho, entenda. Não é apenas eu mostro a você o meu escolhido, mas também, se você não for pelo meu escolhido, você não vive. Se você entrar diante de mim sem o meu escolhido, você vai expirar, você vai morrer, você vai sucumbir. Não há esperança para você. E isso eles descrevem com muita clareza. Expiramos, perecemos todos. Porque esse é um entendimento. Sem o escolhido, você não chega diante de Deus. Essa linguagem é tão clara que o Novo Testamento, usando a linguagem do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, verso 4 em diante, depois dos 3 primeiros versos, ele descrever esse bordão morto que somos nós. Ele diz: estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, andando segundo o curso do mundo, andando segundo os principados e potestades, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, mortos. Qual a esperança, então, no verso 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar. Veja no verso seguinte: e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Perceba que nós não estamos lá fisicamente, porque não existe, esse corpo não entrará lá, mas o corpo que vai ser livre de todo pecado, o corpo glorificado. Esse é o que Cristo, é o corpo que Cristo se encontra lá. Ele está no céu e Ele é o nosso sacerdote, Ele é o sumo sacerdote, e é por isso que nós nos achegamos a Deus e não somos destruídos, por causa de Cristo, porque Ele está nos céus e nós estamos com Ele, assentados nas regiões celestiais. É o que diz a carta de Paulo aos Efésios: nós estamos assentados com Ele
nas regiões celestiais. Nós adentramos o Santíssimo Lugar nele. É por isso que nós somos chamados à adoração. Veja, por favor, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 10. Volta só um pouquinho antes, no verso 16 do capítulo 10, diz assim: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão deste, já não há oferta pelo pecado. Os nossos pecados foram perdoados em Cristo. Aí vem o verso 19, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Perceba, esse é o caminho, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. Aproximemo-nos. Veja o que eles dizem lá: quem se aproximar morrerá. Agora ele diz, esse é o nosso sacerdote, e nele ele diz, aproximem-se, acheguem-se a ele. Se você vier nele, você é recebido, mas certamente você morrerá se você vier sem Cristo. Aí ele diz, aproxime-se dele. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Você sabe o que significa quando nós não participamos do culto público ao Senhor, por qualquer motivo, nós deixamos de vir à casa do Senhor? Veja o verso 24. A sequência me parece tão clara. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Esse é o momento em que nós adentramos a presença de Deus na igreja. Esse é o momento em que o povo adentra para cultuar o Senhor. Esses são aqueles que estão em Cristo Jesus. A linguagem do livro de Números, ela mostra a outra faceta do Evangelho. Ela mostra o justo juiz, que não permitirá que ninguém viva quando se aproxima dele sem o seu escolhido. Porque nesse escolhido que é Cristo, brotará a vida, florescerá a vida, o ramo, onde não há nenhuma seiva, não há vida, um galho morto, ele vai fazer viver. É isso que ele vai fazer com você. Haverá um dia em que todos nós nos aproximaremos do Santo e o Senhor de toda a terra. Nesse dia, todos se aproximarão dele. Os que não estiverem no seu escolhido serão lançados no eterno inferno e sofrerão as consequências do seu pecado por toda a eternidade. Mas nós temos a vida
no escolhido do Senhor. Alguém diz assim, mas os crentes cometem pecados e falham também. É verdade, eu posso dizer isso da minha própria realidade. É verdade. Biblicamente e pela experiência é verdade. Há uma diferença profunda aqui. O nosso prazer está na lei do Senhor, não no pecado, e não deve estar no pecado. Mas, em segundo lugar, o Senhor nos tratará em Cristo Jesus. A sua misericórdia não se apartará do seu povo, mas aqueles que estão fora de Cristo. O menor de todos os pecados será suficiente para condená-los por toda a eternidade, porque eles se apresentarão diante de Deus sem um representante, sem um sacerdote, sem Cristo. Serão condenados e perecerão. Para você hoje, que está sem Cristo nessa manhã, esse é o risco que a sua alma está correndo. A escolha que você faz para a sua vida hoje, o entendimento que você tem hoje, significa a gravidade que a sua alma se encontra. Mas talvez você não foi despertado e você está tratando a coisa com menor importância. E eu rogo a Deus que o Espírito do Senhor, Ele produza isso no seu coração hoje. Ele transforme você, Ele produza em você o desejo urgente de conhecer o nosso Salvador. Para nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, que grande bênção e que grande verdade nós aprendemos. O nosso sumo sacerdote faz brotar vida no meio da morte. E isso ele faz constantemente. Ele faz brotar. Você tem apenas ali o gomo e você tem o fruto, todas as estações, e a vida é assim. Nós começamos a germinar, a produzir, outras vezes nós começamos, os gomos aparecem, outras vezes o fruto. A vida é feito de um processo e nós aprendemos a cada dia e a cada momento a morrer para nós mesmos, para que produza vida em nós. E nós só viveremos se morrermos para nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, isto é, morra a cada dia para a sua vontade e viva para Deus, para que brote a vida em você. Morra para as suas paixões, para os seus prazeres e viva para o Senhor. E por último, quando essa verdade for tão clara diante dos seus olhos, o Evangelho for tão espetacularmente manifestado diante de você, por aquilo que Cristo é, pelo que Ele já fez e o que Ele já conquistou, nós deixaremos de murmurar. Interessante, você não nasce satisfeito. Eu gosto muito da expressão de Paulo, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi. O Senhor nos ensina hoje mais um pouco dessa verdade. Nós estamos diante do Deus eterno em Cristo Jesus. O que mais nos falta? Nós não morreremos, nós não vamos padecer, nós viveremos eternamente com Ele. O que mais nos falta?
O que mais nós devemos reclamar? Avalie o seu coração e veja como é injusto a sua murmuração, a sua insatisfação. Alguém está sendo injusto com você? Que bênção, porque assim você parece com Cristo. Mas se você fosse injusto com alguém, você era como os inimigos de Cristo. Mas se alguém está sendo injusto com você, que bênção, você é parecido com Cristo. O que mais nos falta para podermos reclamar que Deus já não tenha lhe concedido em Cristo Jesus? Isso cessará a murmuração diante do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos, dando graça ao Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus, que nos concede a graça do Evangelho e ouvirmos a porção da tua palavra constantemente para podermos ter a nossa alma, a nossa vida completamente submetida a ti, para a glória do teu nome. Salva aqueles que estão perdidos nessa manhã pelo amor do teu nome. Conforta os que estão aflitos, dá paz aos que estão angustiados, certeza no meio das incertezas, porque tu fizeste brotar a vida em um bordão seco, antigo, morto. O Senhor fará brotar vida na nossa alma, em Cristo Jesus, certamente. No nome dele oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.